Uningá, que o futuro é aqui. Ó, gente, aqui de volta, trazendo informações sobre o simpósio Cultivo de Morangos, realizado aqui na cidade de Maringá. E agora eu falo com o Paulo Sérgio Beraldo de Moraes, que veio lá do Norte Pioneiro, justamente para trazer informações sobre o cultivo de morangos aqui no nosso estado, em especial no Norte Pioneiro. Ele que é agrônomo do IDR Paraná, em Japira. Ô Paulo, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Uningá, aqui em Maringá. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua palestra. Você falou sobre sistemas de produção e tipos de estrutura, além do selo IG, que é o selo de identificação geográfica para o morango que vocês conquistaram lá na região. Agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês, né, participando desse evento, um evento muito legal. A gente sempre sente falta, né, de capacitações na cultura do morango, porque é uma cultura que tem crescido muito, porém ela é de característica de pequenas propriedades, né, então assim, não tem muito apelo de empresas grandes querendo formar gente, né, formar capital técnico nessa área, então tem que ter iniciativa de parceiros, mesmo como foi feito esse trabalho, então todos de parabéns. A minha palestra lá, eu falei bastante sobre a questão de sistemas de produção, né? Então o morango, basicamente, ele tem 2 sistemas de produção hoje, que é com solo e sem solo, né? Então você tem o pessoal que ainda planta morango no solo, né, na terra, e o pessoal que está plantando morango em slab, né, em substrato, seja slab, calha ou qualquer outro recipiente, né? Então tem esses dois, os sistemas de produção basicamente são divididos assim. A região lá, né, se eu pegar os municípios de Japira, Jaboti, Pinhalão e Tomazina, que são os que estão envolvidos aí no selo de indicação geográfica do morango Norte Pioneiro, o morango lá está muito no chão ainda. Então assim, tem mais ou menos 6 milhões e meio de plantas, se somar as áreas... É bastante área. Mais de 120 hectares. Né, somar a área desses municípios e 98% desse morango ainda se encontra no solo. Alguns no solo você tem 2 sistemas básicos, né, um é sem cobertura e o outro é com cobertura com túnel baixo. E daí o produtor ele faz o canteiro, planta o morango e depois ele faz um guarda-chuva. É um sistema de cultivo protegido, não deixa de ser, mas é o mais básico possível. E depois tem os sistemas em substrato, que está migrando agora. Porque o sistema em substrato, ele ainda tem uma resistência de alguns produtores, principalmente por não conseguir, às vezes, entregar a produtividade que o sistema no chão entrega e ter um custo, né, um investimento inicial, né, um investimento na implantação muito maior do que no solo. Então, acabou que ainda tem uma resistência. Tem bastante gente migrando, mas o nível tecnológico também, a questão de conhecimento, de fertirrigação, que tem que ter para trabalhar com esse morango fora do solo, ele é maior. Então, a gente está capacitando os produtores. Exige um pouco mais de capacitação. Isso. Desde que começou esse trabalho junto à associação lá, a Associação Norte Velho, o trabalho com a associação iniciou visando a indicação geográfica. Mas automaticamente o produtor precisa evoluir tecnicamente, porque a indicação geográfica é um selo de características do lugar. Mas para ele conseguir obter esse selo, ele tem que fazer uma certificação da produção. Então, assim, os produtores estão se capacitando. E a gente, em parceria com o Senar também, teve curso de aplicação de defensivo, teve curso de manejo integrado de pragas, teve curso de produção de morango e substrato, que é um curso que o Senar Paraná também tem. Né, o Senar Paraná tem uma grade de cursos de capacitação para produtor em morango muito boa. Assim, das culturas que eu conheço, é a mais completa, porque trata de tudo. Tem o curso de boas práticas de produção, que esse envolve para qualquer coisa de qualquer HF, né, qualquer hortaliça e fruta, mas também é um curso muito legal, que ele é longo, né, ele é quase 8 meses. O instrutor visita a propriedade, faz um checklist antes de como tá. Então, os produtores passaram por todo esse processo de capacitação. Então, os produtores evoluíram tecnicamente, né? Desde que esse processo começou lá, né, na associação,
eles estão evoluindo muito, assim, então melhorando a qualidade. Recentemente eu fiz uma matéria ali em Paranacite pelo Agroband, é um programa de TV que eu apresento, e também o Canal do Agro, que é o nosso canal digital, sobre o urucum, a certificação IG. Os produtores estão conquistando essa certificação e conseguindo uma melhor remuneração, porque segundo eles o produto é rastreado, tem a sua origem de produção. O mesmo acontece com o morango na sua região? O morango, por exemplo, o selo já, né, a indicação saiu. Vocês já conquistaram, já, né? Conquistou a indicação, mas, por exemplo, os produtores ainda não estão vendendo com a indicação. Por quê? Porque dentro do processo da indicação tem um processo de certificação, como eu falei. Então, os produtores agora estão nessa fase de certificar. Então, eles estão indo atrás da certificação. Na hora que o produtor certificar, ele vai poder vender com o selo de indicação. Mas o que a gente notou, que desde quando começou esse processo, os produtores eles estão se capacitando, então eles estão usando os produtos de maneira correta, né, estão respeitando os períodos de carência, o que deveria já estar sendo feito antes, né, mas em todo caso, esses que estão nesse grupo agora estão seguindo isso à risca. Estão classificando o morango de maneira diferente, conseguiram acessar um mercado lá em Santo Antônio da Platina, que tem uma rede de supermercado com 9 lojas lá, a proprietária está fazendo aquisição do morango da associação. Então, assim, eles já abriram um mercado, só o fato deles estarem saindo da manada, vamos dizer assim, deles ter saído do lugar comum ali e estar indo para um processo evolutivo, já melhorou o mercado deles. Então, eles já estão vendendo com preço maior, mesmo sem a certificação ainda. Então, assim, acredito que depois da certificação, depois que eles conseguirem usar esse selo de indicação geográfica, acredito que o preço vai estar maior ainda, né? Lá a gente está numa situação que tem muito produtor de morango. Então, assim, quando você se diferencia, né, seja ele pela classificação, que é uma coisa que eles estão buscando lá, de em vez de vender o morango, por exemplo, em 2 camadas, né, na bandeja, vender uma camada só. Então, você padroniza tamanho. Então, você compra morango, você quer morango grande, você compra só grande. Quer médio, você compra só médio. Quer pequeno, você compra só pequeno. Porque, assim, tem mercado para tudo. E hoje, no sistema que é feito em larga escala, o pessoal embala o morango numa embalagem que é um trapézio, né, que embaixo ela é menor e em cima ela é maior. Daí, obrigatoriamente, o produtor tem que colocar morango grande em cima e pequeno embaixo. Porque pelo formato da embalagem, ele não consegue colocar padrão. Então, eles estão trabalhando isso, estão mudando a embalagem, então o Sebrae tem auxiliado na questão da rotulagem, da identidade visual, né? São os detalhes, né? Eles têm o Instagram da associação, quem tiver interesse, né, de acompanhar, Morango Norte Pioneiro. Morango Norte Pioneiro. Entra lá no Instagram, então, e você confere toda a produção ali na região de Jabuti, Pinhalão e também em Japira. Com relação à questão do uso de defensivos, no passado se falava que usava muito defensivo em morango e não sei o que lá. Você é um especialista da área, passa a realidade pra gente. O que acontece com algumas culturas não é nem a questão do uso excessivo de defensivos. É que a cultura, por exemplo, o morango, agora melhorou bastante, mas até 10 anos atrás você não tinha praticamente produto nenhum registrado para morango. Então, por exemplo, quando o produtor, por exemplo, você tem uma cultura, vou dar um exemplo de uma cultura mais nova, pitaia. Pitaia não tem produto nenhum registrado para pitaia. Daí, por exemplo, você tá com uma lagarta lá na pitaia. Deu um problema, apareceu uma lagarta lá. Daí você vai usar um produto biológico, sei lá. Apesar que o biológico ainda às vezes eu registro para praga. Mas pensa assim, eu vou usar um produto para resolver o problema da lagarta. Às vezes um produto de toxicidade baixa e eu vou, por exemplo, eu vou aplicar hoje, vou ficar 20 dias para colher, então vai dar o período de carência e tal. Mas se eu pegar qualquer resíduo, em qualquer dose daquele produto na pitaia, vai considerar que aquilo ali está contaminado. Por quê? Porque aquela molécula não tem registro para aquela cultura. Então, assim, as culturas pequenas, né, as culturas de valor econômico menor, não tem interesse econômico das empresas em registrar produto para aquelas culturas. Isso está mudando, tem um trabalho grande aqui no estado do Paraná que chama Minor Crops, né, que são as pequenas culturas, de tentar colocar essas culturas inserir ela na bula dos produtos. Bula.
Entendi. Mas o grande problema é esse. Às vezes o problema não é nem o produto que tá, a dose, vamos dizer assim, do inseticida ou do fungicida que foi encontrado naquela amostra. O problema é que pegou a molécula não tem registro, não podia ter nada. Então, por exemplo, se eu pego um tomate, que tem um monte de produto registrado, às vezes tem a mesma molécula que tinha e numa concentração, às vezes até maior do que estava no morango, só que como é permitido no tomate, não entra como contaminado. Então, assim, o grande problema desses números com contaminação, não que o produtor é um santinho também, não. Né, que tem casos de usar errado mesmo, usar produto que não tem nada a ver, ou assim, às vezes o produto tem registro para morango, por exemplo, e tem carência de, por exemplo, tinha um produto que se usava muito, né, que é o tiofano metálico, carência de 14 dias, então assim, o produtor que começou a colher morango, ele não vai usar isso aí nunca mais, você tinha que usar lá no plantio, e às vezes o produtor usava, entendeu? Aí o produtor que tá errado. E hoje, o que melhorou muito? E melhorou para tudo, mas para o morango melhorou muito, porque a gente tem muito produto biológico. Então, assim, um produtor hoje, que se ele for um estudioso, for técnico, ele trabalha com morango praticamente sem nenhum produto químico. Ele não vai ser orgânico certificado, porque ele vai ter a questão da adubação, que aí é um pouco mais complexo. Mas a parte de manejo de praga e doença hoje é muito tranquilo. Consegue fazer de forma orgânica. Muito tranquilo para trabalhar com orgânico. Porque, assim, a maior dificuldade de agricultura orgânica, ao meu ver, hoje, é a questão de mato. E o morango em substrato, tal, você não tem esse problema com planta daninha. Então, assim, praga e doença, hoje você trabalha muito tranquilo no orgânico. Tem muito produto. E vai aumentar muito nos próximos anos. Hoje, qual que é a variedade de morango que vocês mais cultivam? O morango mais plantado é o Sandrés, que é uma cultivar de dia neutro, né, que a gente fala, porque ela tem menos interferência com o fotoperíodo, então ela consegue ter uma produção praticamente o ano todo. Então, assim, lá na região é 99% Sandrés. Você vai aqui mais perto de Curitiba, aqui trabalha-se com Álbio, que é um morango também, produz de dia neutro, mas que tem um sabor melhor, só que ele precisa um pouco mais de frio. Daí lá pra gente, como a gente tá no norte lá, é mais quente um pouco, né? Não tão quente quanto aqui, mas... Às vezes quando eu vou ali pra Guaíra também, na beira da PR-323 ali, tem uma vila rural que tem bastante morango ali. Ou seja, na região quente ele vai bem também, né? É que assim, a região muito quente, por exemplo, tem gente plantando morango em Brasília. A região muito quente, você teria que trabalhar com morango de dia curto para ele produzir 4, 5 meses, daí você renovar a planta. Né? Porque daí você só pega o inverno mesmo ali, que se for uma região que o inverno é um pouco mais frio, ele produz um pouco, mas nessas regiões mais quentes, o que eu tenho ouvido, eu tenho acompanhado uma produtora de São Paulo, que é amiga, que tem produzido menos, né? A gente consegue, tem produtor que eu acompanho, conseguiu colher 1 quilo, 1,3 kg por planta, né? A gente tava conversando ali, o pessoal trabalha com a faixa aqui de 800 gramas por planta, que já é uma produção boa, né, mas eu tô nessas regiões quentes lá, que essa amiga minha tá em Valentim Gentil, lá em São Paulo, ela colheu 600 gramas. O calor ele vai atrapalhar, mas às vezes, que nem ela vende morango a R$45 o quilo, então uma coisa compensa a outra. Pra gente finalizar aqui, uma última pergunta. Na uva, a gente tem a medição do Brix, a doçura, né? No morango, como que vocês sabem que a planta está na hora de colher? Pela cor? Pela cor. Na verdade, a classificação de morango, por exemplo, que nem tem o programa de produção integrada do morango, chama PIMO. Existe uma normativa federal para quem quer participar do PIMO, que eu recomendo que todos tenham interesse, porque é legal, porque no processo de produção integrada vai envolver questão de gestão e tudo a parte defensivo, segurança do trabalhador, então é um negócio legal, assim, uma certificação que o produtor acaba evoluindo no processo. Mas diz que o morango, para ser colhido, ele tem que estar pelo menos 2/3 vermelho. Então, assim, a referência é a cor mesmo. É a cor. Porque a questão de grau Brix, ele vai mudar, né, de
de condição de ambiente, temperatura, solarização, iluminação, tudo muda. E se você colher o morango, penso eu, não tô falando aqui, às vezes, se você colher ele muito no ponto, ele não vai ter uma duração também muito grande, né? Isso, tem isso também, né? Que o morango, ele tem essa questão do pós-colheita complicado. E assim, quanto mais maduro, mais tenro, mais mole, né? Então, assim... Menor a durabilidade dele. Isso, eu falo que o morango é um meio de cultura perfeito para crescimento de fungo, né? Porque é açúcar, né? Água, ali, então, para crescer as coisas... Tá certo, então. Falamos com o Paulo Sérgio Beraldo de Moraes, agrônomo do IDR Paraná, que veio de Japira, do Norte Pioneiro, para participar do simpósio Cultivo de Morangos. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Quem quiser me acompanhar também, eu sempre posto coisa lá nas minhas redes sociais. Meu trabalho lá trabalho com uva, morango, né? Mais forte com fruticultura, uva e morango e agricultura orgânica. Sempre tô colocando as coisas lá, Paulo_Manduri, minhas redes sociais lá do Instagram. Tá certo, então. Falamos então com o Paulo Sérgio e todas essas entrevistas você acompanha no canal do YouTube aqui do Centro Universitário Ingá. Tem também o canal do IDR Paraná e do nosso canal do Agro, que é oficial aqui, a transmissão sendo feita por esse importante veículo de comunicação que traz informações do agronegócio. A gente volta em breve com outras entrevistas, outros assuntos sobre o simpósio Cultivo de Morangos.